Opa. Bom, pessoal, estamos aqui com mais um Conexão Rio Info. Eu, Paulo Melê, recebendo aqui convidados super especiais. Hoje com a gente, Paulo Braga e John Forman, dois amigos aqui de longa data, vão bater um papo interessante com a gente. E se você que está aí nos assistindo curte aqui acompanhar o Conexão Rio Info, não deixa de clicar no botão inscreva-se no canal oficial do Rio Info, clicar no sininho para o YouTube te perturbar quando tiver vídeo novo e curtir aqui com a gente essa turma que está sempre participando do Conexão Rio Info. Milê, hoje, enfim, a apresentação não precisa nem falar muito, né? Só tá os dois aqui, é só entregar de bandeja. Legal. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como a gente aprendeu agora, que a gente tem que, dependendo de quem esteja assistindo em que horário, é um prazer receber aqui o Braga e o Forman, são companheiros antigos de RioSoft, Rio Info, e isso aqui é uma reinvenção, né? Nós temos o Rio Info há 20 anos, sempre acontecendo presencialmente no mês de setembro, e esse ano nos reinventamos, criando vários canais, várias formas, e esse aqui é uma delas, o Rio Info o Conexão, em que é um diálogo, é uma conversa, sem nenhum roteiro pré-definido, mas a gente vai trocar ideias sobre tecnologia, sobre inovação, sobre mudança, certamente sobre pandemia também. E os nossos dois convidados são amigos antigos de RioSoft e Rio Info, e eu queria que cada um deles se apresentasse aí rapidamente, para daqui a pouco, daqui a 2 minutos, a gente começar a cutucar. Vamos lá, Braga. Vai, John. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seguindo aí a liderança do Milê, como ele falou, somos aí companheiros aí, agradecer aí a oportunidade, aí o convite para estar com vocês hoje. Muita estrada, muita história nesse caminho aí de Rio Info, né? Eu estou fazendo aqui uma conta rápida, eu acho que eu não faltei a nenhum. Estive em todos os Rio Infos desde do número 1 e sempre contribuindo e variando, né, as contribuições. Então, é um prazer aqui estar com vocês e vamos trocar uma ideia legal hoje, sem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não vou sair do novo padrão. Protocolo. Prazer estar aqui também. Eu sou protocolo. Eu sou o mais recente dentro do Rio Info aqui, entre nós 4, mas eu também não sei mais quando eu entrei, não. Acho que foi 2010, alguma coisa assim. E esse é um Rio Info diferente, né? Diferente pela questão da dúvida de quando vai ser presencial e o quanto não vai poder ser presencial, mas me agrada muito, porque é uma ideia que eu sempre defendi muito, de que o Rio Info não parasse nunca, que ele fosse constante, que ele tivesse micro-eventos, mini-eventos, movimentação, conteúdo, tivesse o ano inteiro oferecendo o que ele faz em setembro para todo mundo, de formas que todo mundo pudesse alcançar. É isso. Eu estou um pouco fora da formação de todo mundo aqui, eu sou designer, o povo é de TI, mas como TI é o meu passatempo, então danou, se misturou a coisa toda. E vamos embora. Ô, Braga, fica tranquilo que ninguém é perfeito, a gente te entende perfeito. Fica tranquilo. A turma de TI aqui entende isso. Pois é. Eu já vou numa outra pegada, cara, que TI hoje em dia tudo, não é mais nem equipe, né? É tudo squad e tem que ser multitudo, né? Verdade. Então, não pode ser só TI, tem que ter designer, tem que ter negócio, tem que ter, enfim, é uma pegada nova e, enfim, a gente está assistindo isso ao vivo e a cores, isso acontecendo aí na nossa frente, né? Esse lance do multi, para mim, é bem facilzinho, porque já tenho que saber de tudo um pouco. Na verdade, o Braga é marketing digital também, isso significa que nós dependemos dele para gerar a nossa receita. Então,
O Braga está muito bem-vindo. Temos um especialista em marketing digital, em design, tem um outro especialista em inteligência artificial e a gente pode trocar umas ideias aí. John, o que você está achando dessa acelerada que o mundo deu aí? A gente já estava calculando para 5 ou 10 anos e, de repente, em 90 dias as coisas aceleraram. Como é que você vê isso? Pois é, né? É exatamente isso, né? A necessidade, né? Eu vejo muito essa coisa que também tem mexido muito com inovação, né? E diz que a mola mestra da inovação é a preguiça, né? Porque você vai inventar as coisas para tornar a sua vida mais fácil, mas tem uma outra versão disso que é, é a necessidade ali imediata, que foi o nosso caso, né? Não tem jeito, tem que resolver do jeito que tem. Tem ali a tecnologia que já estava ficando madura, e aí o pessoal teve que encarar a quantidade de, principalmente na sua área também, Milena, né, do pessoal de educação, tendo que... você tinha um grupinho pequeno que fazia ensino à distância, de repente todo mundo virou professor à distância, aluno à distância, tudo virou aí digital. Então, é muito interessante, como eu estava falando, quer dizer, isso está afetando todas as áreas e o pessoal está começando a descobrir as limitações do que já existia, que se achava, de repente, mais maduro do que realmente está, e é bom que esse ciclo continue. Aí você começa a ter aí, no meio dessa pandemia, gente oferecendo soluções que são melhores do que o que até então existia para fazer conferência, para dar aula online, e é o ciclo se repetindo, só que, como você falou, né, numa aceleração assim que você fica até assustado às vezes. É verdade. Não, nessa área de educação, com certeza, assim, foi um improviso, né? Já não pode chamar isso tecnicamente de uma educação à distância formal, mas eu elogio. Eu disse, pô, não, vamos que vamos, é melhor. Aí quebrou uma série de preconceitos. Eu acho que essa foi a grande vantagem, né? Na área do teletrabalho, da teleeducação, a gente que vive nesse meio aqui, pô, muitos de nós trabalhamos à distância há muito tempo. Aí, será que funciona? Será que dá? Educação à distância, sempre aqueles resmungos mimimi e tal. Ele, pô, funciona muito, a gente trabalha nessa área. Aí todo mundo quebrou essa barreira. Apesar de ser uma coisa meio assim improvisada, né? As crianças em casa e sem a infraestrutura e tal, mas serviu para romper essa barreira. E aí, Braga, o que você tem para dizer para a gente? Pois é, eu concordo, principalmente nessa área de educação, eu concordo que está tudo muito no improviso. Muita coisa está acontecendo só por acontecer, do tipo, eu quero continuar recebendo, então eu vou fazer uma coisa improvisada aqui, do jeito que der. Mas, ao longo desses 90 dias aí, desse período, eu vi algumas coisas boas começarem a surgir. Comecei a ouvir alguns elogios. Eu não tenho criança em casa, mas a maior parte das pessoas que eu conheço tem crianças em diversas idades em casa. E principalmente do povo mais novinho, eu tenho visto algumas iniciativas muito bacanas. Uma amiga que até trabalha comigo, a filha dela tem 6 anos, está em alfabetização, início de alfabetização. E o processo da escola pública é fantástico, cara. O cara dá um trabalho de manhã, tem 20 minutos de manhã em que a professora reúne, no Zoom mesmo, reúne todo mundo aí, imensidão de janelinhas, 30 janelinhas, 40 janelinhas, reúne todo mundo, explica o trabalho que quer, diz como desenvolver, tem aqueles 20 minutos, explica tudo. E na parte da tarde, ela faz a reapresentação do trabalho. E depois tem 15 minutos com cada um, sozinho, conversando, como é que foi o dia, como é que está sendo em casa, ainda faz uma psicologia das crianças para poder quebrar aquele ambiente de tempo todo, mãe, pai, irmão. Achei fantástico. É improvisado? Mas cria caminhos para se desenvolver metodologias legais. E tenho visto outros também, com adolescentes fazendo um trabalho psicológico assim, paralelo, muito interessante, quebrando aquela ansiedade toda, tratando de outros temas, fazendo grupos de estudo. Visto algumas coisas legais, desenvolveu muito. O que nos primeiros dias foi trágico, né? Umas coisas horrorosas, se desenvolveu bem nesses 90 dias. E na parte do teletrabalho também. A telemedicina, eu acho que avançou muito no atendimento.
Tem um amigo, meio cliente já, que é psicólogo e psicanalista. Ele mudou para o Tocantins há 3 anos por opção de família lá, não sei o quê, e se ferrou, né? Perdeu os clientes todos. Morava no Rio, não sei. Recuperou os clientes todos agora, nesses 90 dias. Voltou todo mundo correndo para o cara. E prometem não largar. Se como chama? Os conselhos de medicina não embarrearem, ele recuperou os clientes todos em 90 dias. Acho muito legal isso. Trabalho à distância, na minha opinião, é o futuro. E veio para ficar. Mas eu também vejo muita tentativa de retorno. Eu já tive cliente. Será que já não rola da gente fazer uma reunião presencial? Para quê? Não, porque é bom que a gente se vê. Eu estou te vendo aí, bicho. Para que a gente vai se arrastar por essa cidade 1, 2 horas para fazer? Não, o cara está no Recreio dos Bandeirantes. Não, a gente faz num café no centro da cidade. Para quê? Que você vai até o centro da cidade. Eu vou até o centro da cidade se a gente já está conversando aqui. Entendeu? Acho que vai ter umas tentativas de retorno ao velho mundo. O Braga, só pegar isso. Bom, ainda não enfrentei esse tipo de coisa, esse tipo de situação, não, mas é esdrúxula. 2 vezes já. Pegando carona aqui no que o John falou, eu acho assim, a criatividade, a fome é a maior motivação para a criatividade, né? Para você dar um jeito, inovar, criar, dar seu jeito. Então, acho que entenda aí a fome como uma necessidade que surgiu com todo esse negócio aí, esse cenário. Novos modelos, novas formas de interação, novas formas de trabalho, né? O teletudo aí que surgiu. E eu acho, assim, eu estava dando outro dia, sabe, John, dando uma olhada, fazendo assim uma pesquisa assim enfim, de bobeira em temas passados do Rio Info, né? E aí acabei batendo lá no CDIA, né? No tradicional CDIA. E vendo que já tem alguns anos que o Ciência de Dados e Inteligência Artificial organiza um painel no Rio Info, e eu estava vendo o que era dito lá dentro, né? Então, você vê claramente determinadas coisas que eram postas assim, como futuro, como chegaram rápido. Então, e a gente estava conversando aqui antes de começar o Conexão, né? Eu falei que eu desliguei a Alexa aqui do meu lado, senão ela ia participar com a gente, ia ser o 5º convidado. Mas isso daí já ela está dentro do papo, né, John? Como é que você enxerga essas coisas? Assim, essa evolução tão rápida desses algoritmos de inteligência artificial? Deixa eu pegar aqui também unindo o fluxo da nossa conversa, né? Porque e trazendo para o Rio Info, né? Quando você vai para um evento, né? Você vai querer gente que vai lá ver as apresentações, né? E é óbvio que já existiam conferências online, mas elas eram ainda a minoria. E se você for pensar do ponto de vista, não, mas eu vou me deslocar lá para o lugar tal, às vezes você vai viajar, vou ter que ir para outro lugar, né? pegar avião, gastar esse dinheiro todo para chegar lá, ficar no auditório com gente que eu não conheço para ouvir o cara falar, eu posso ficar em casa e essa parte talvez seja, né, como o Braga estava falando. Tá, mas eu estou vendo o cara, estou inclusive vendo ele mais de perto, né, porque se você não chegar cedo, você não consegue sentar ali na primeira fileira. Então, essa parte da conferência, ela fica, digamos assim, mais do que bem executada online. Agora, qual é a outra parte, e esse talvez comece a ser o desafio para entrar na inteligência artificial, como você pediu aí, Bula, que você às vezes não conhecia e o cara que sentava ao seu lado fazia um comentário e ali era uma conexão nova que estava surgindo, né? E aí, então, o que eu estou vendo é que o pessoal está aplicando para eventos online inteligência artificial para tentar dar uma olhada no perfil dos inscritos,
para tentar sugerir, de repente, agrupamentos em que essa conexão, às vezes espontânea e aleatória, possa acontecer. E isso é um negócio assim, super diferente, né? Porque se você, quem participa de conferência há muito tempo, e a gente teve no Rio Info também edições com aplicativo que a pessoa ia lá, podia se inscrever, botar o perfil, e eu não conheço nenhum evento até então em que esse negócio tenha funcionado direito, né? Pode ser que agora a gente esteja entrando numa fase que a inteligência artificial, de repente, vai dar uma mãozinha, você já não tem outra alternativa e mais está querendo fazer conexão. Então, o que eu acho super interessante é que as técnicas, as tecnologias estão chegando, estão aí. Não estão longe de ser perfeitas, né? Aí você fala de inteligência artificial para alguém que conhece menos, que não tem a formação técnica, o cara fala assim, não, a inteligência artificial tá um chuchu porque agora ela reconhece lá, a Alexa vê a foto, fala assim, ah, que gatinho lindo, sem eu nem ter dito que tinha um gato na foto, e a pessoa já acha, pronto, agora estamos dominados, Skynet vai entrar no ar e ano que vem estamos dominados, né? Mas, enfim, está muito distante essas coisas, embora o que esteja acontecendo esteja fazendo muita gente cair o queixo, como é o caso todo dessa tradução que a gente estava falando um pouco antes de começar aqui hoje, né? Que coisa legal, né? Você já tem, não vou me estender muito, vou fechar com esse exemplo aqui para passar para o nosso debate aqui, mas você já está acontecendo aquilo que você via no Star Trek, né? Tá falando aqui no Skype, de repente com um contato na Rússia, e o cara não fala português, mas ele está me ouvindo falar já traduzido em áudio para russo. Porque a tradução está indo tão boa e tão rápida que a gente consegue se comunicar, cada um falando no seu idioma e se entendendo. Tá? Isso já existe, já está sendo demonstrado, e é um negócio realmente que, né, chegamos à era do Star Trek aqui nos dias atuais. Ô John, Verdade. só um minutinho, Melê. Eu quero só fazer um comentário que eu não posso perder isso, né? Tomara que chegue essa era do Star Trek. Aí o pessoal parar de me perturbar perguntando por tradução simultânea no Rio Info. Pessoal, estamos chegando, estamos desenvolvendo a tecnologia. Já disponível em várias línguas. Você vai poder ouvir o palestrante e na língua que você quiser. Em breve, estamos chegando lá. Só fazer o implante, né? Pronto. Antes de chegar na era do Star Trek, a gente já está chegando na era do Jetson, né? Está tudo ali funcionando como era previsto já há 50 anos atrás. Eu quero dar 2 exemplos aqui, conectando a coisa que a gente está falando. Amanhã, depois de 100 dias, eu vou sair de casa, vou vestir uma calça comprida pela primeira vez para ir no dentista. Tem um dente aqui, aí me liguei para o dentista, ele, você está atendendo? Estou conversando, 2 clientes de manhã e 2 à tarde. Aí me mostrou uma foto dele num escafandro de plástico toda. Assim que eu estou atendendo, eu falei, não, então tá legal, assim dá para ter confiança. Aí até troquei uma ideia com ele sobre teleodontologia. Eu disse, olha, isso aqui não funciona. Ele, não, olha só, 80% das matérias são matérias de conteúdo, de teoria, de tudo. Dá para funcionar, pô. Então não dá para obturar um dente, mas dá para funcionar. Então até essas barreiras aí foram rompidas. E na área das crianças, né? Outro dia a gente viu um exemplo também. Tem um sobrinho que mora em Nova York, 14 anos, está estudando à distância, e diz que não quer mais voltar para a aula porque está muito melhor do jeito que está, nessa faixa de idade. Aí outra neta na faixa dos 8, assiste 1 hora por dia e tal, está gostando e tal, faz um flipped classroom, né? Ela recebe a matéria antes, que era uma coisa complicada, nossos professores universitários eram cheios de dedo, agora está lá, recebe matéria antes, estuda e entra na sala para discutir e debater. Isso está funcionando. E a menorzinha, que está na faixa dos 5, primeiro ficou envergonhada de ficar falando lá para aquele monte de gente, aí foi quebrando a barreira, e ela gosta, e aí já tem professor sugerindo o uso do TikTok para ensinar coisas para crianças desse tamanho. Então tem para todo mundo, tem para todo jeito, e a gente vai se adaptando. Ô John, ô Milê, nesse mundo aí da teleeducação, né, vamos dizer assim, das teleaulas, quando começou isso daqui, bom, meu filho sofreu um bocadinho quando começou a ter que assistir a aula, que era, enfim, diferente, né? O cara nunca tinha passado por isso. Aí
Outro dia meu pai me ligou, me perguntou, e aí, como é que tá o Betinho? Não sei o que, tal. Eu falei assim, pai, totalmente adaptado. Esses garotos pintam na aula. Pensa que, eu falei assim, pai, garota é garota, encontra um jeito de se encontrar, de falar besteira, de não sei o que, de fazer bagunça. E o que é principal, é como o Milê está falando, o cara hoje sofre com a possibilidade de ter que voltar para o presencial, né? De gastar não sei quantas horas indo e vindo e não sei o quê. Gosta muito desse negócio em casa, né? Passa toneladas, o professor passa toneladas de dever, ele digere aquilo ali, entrega de volta, faz no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Se tem dúvida, vê a aula de novo, né? E, pô, é sensacional. Essas coisas, eu acho que, tipo assim, não é que não volte ao que era antes, mas que vai ter muita resistência para voltar, vai. Não, uma coisa que ficou faltando falar, a maior dificuldade de eu ir ao dentista amanhã é porque eu estou pensando aqui em gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, para ficar meia horinha lá. Pô, que saco! Pô. Às Então não vezes tenho nem mais meia hora, né? paciência para esse tipo de coisa, é verdade. É isso que o Braga falou, é isso mesmo. Eu vejo uma coisa. O John falou, nós temos tecnologia, talvez não tão madura quanto a maioria das pessoas acha que está, mas nós temos muita tecnologia, nós temos muitas soluções para serem aplicadas. A pandemia, essas reclusões forçadas, creio que serviram para que muitos processos e métodos começassem a surgir, que eu acho que é o que falta muito. A gente já tinha muita tecnologia, mas não sabia exatamente como usar para poder ter um resultado melhor do que a gente tinha, entendeu? Hoje, a gente já sabe como usar, a gente já aprendeu um pouco, já evoluiu 5 anos em 3 meses sobre as formas de usar, sobre as formas de aplicar. As primeiras reuniões que eu participei, online, demoravam mais do que as reuniões presenciais, porque era tudo discutido. Olha como é bonitinho essa interface, olha que não sei o quê, como é, o que é um chat, não sei o quê. Muito desenvolvimento. Hoje já tem método. Tem reunião que eu participo que não rola o quadrado assim, porque o pessoal acha dispersivo. Eu fico olhando o que as pessoas que não estão naquela discussão imediata estão fazendo e dispersa. Aí a reunião que podia demorar 10, já tem essa preocupação em alguns ambientes. A reunião que poderia demorar 10 minutos, demorou 15. Entendeu? As pessoas pensam cada vez mais em reduzir o gasto de tempo para executar a tarefa, coisa que não existia antes. O bom era aquela reunião cheia de café, cheia de água, cheia de conversa paralela, celular na mão, não sei o quê, e aí a gente gastava o dia inteiro. Natural, é gostoso, é maneiro, você encontra as pessoas, faz uma social, mas você não resolve os problemas. Entendeu? Acredito que esse é o maior saldo que deixa. No início, eu achei que o mundo tinha acabado, aquele mundo tinha acabado, e a gente nunca voltaria ao mundo antigo. Já vejo que tem muita gente querendo voltar ao mundo antigo. Só que eu acho que mesmo essas pessoas que querem voltar não vão conseguir ficar lá. Mesmo o cara que quer uma reunião presencial, quando chegar na reunião, no café lá no centro, o cara vai estar... não pode falar palavrão, né? O cara vai estar chateado porque ele gastou 1 hora para chegar até aquele café, para gastar 10 minutos o assunto se esgotar e a gente ficar falando bobagem. Entendeu? Então, provavelmente, a outra reunião ele vai preferir fazer por aqui mesmo, porque é mais prático. Ele não perde aquele tempo todo, não se irrita no trânsito, não gasta gasolina, não deixa de fazer outra coisa que ele já estava acostumado a fazer com aquele tempo extra. Se isso não tiver uma segunda onda e trancar todo mundo de volta, esse segundo semestre vai ser muito engraçado. Vai ser muito engraçado, porque vai ser um vai e vem, um marca-desmarca muito engraçado. O que eu A gente tem feito reuniões impossíveis de serem feitas anteriormente. Né? A gente está juntando pessoas de cidades, estados e países diferentes numa boa. Reuniãozinha daquela, vou pegar a ponte aérea, vou para São Paulo, fazer uma reunião de 1 hora e voltar. Pelo amor de Deus, próximo idiota. Pois é. Não faz mais sentido. Fala, Blá. Não, esse tipo de situação eu acredito que vai reduzir muito, né? Essas coisas. Não, eu vou a São Paulo fazer uma reunião. Não, pô, cara, não vou mesmo. Vou fazer aqui no Zoom.
do mesmo jeito que o paulista não vai querer vir para cá, enfim, está todo mundo preservando nesse sentido. Acho também que essas reuniões, como o Paulo citou, quando elas forem assim mais locais, assim, as pessoas estão perto, é capaz delas voltarem, sabe, Paulo? E, enfim, é mais fácil. Mas o grande barato, uma coisa que eu sempre falei é o seguinte: olha, para ser amigo, para tomar um café, para bater papo, você não precisa marcar reunião, você só bate papo, vai lá, toma chopp, toma café. Para você fazer alguma coisa que seja mais profissional, você pode resolver tudo aqui no vídeo, né? E eu quero dizer uma coisa, principalmente para o John e para o Braga, que sempre pressionaram muito a questão do Rio Info tem que ser online, Rio Info tem que ser transmitido, tal. Os dois. Eu dou meu braço a torcer. Eu sou uma mala, sempre falei que achava que tinha que ser presencial. Bom, não vou progredir. Mas o fato é, a gente já deu um grande passo, gente. A gente fez o viradão do Rio Info, que foi 100% online. Tá? Então, mais de 7 horas no ar. E aquilo foi assim, eu sempre falei, era um divisor de águas para mim, ver se funcionava, ver se a gente aguentava, se a gente conseguia prover tecnicamente o evento para ele acontecer. E eu acho que foi realmente muito bom. Né? E honestamente, aqui, só que queria provocar vocês e cutucar vocês, mas eu acho que o Rio Info, mesmo, né, o grande evento, ele sem dúvida, esse ano ele vai ser praticamente todo online. A gente vai fazer, eu gosto de falar que ele vai ser híbrido, né? A gente vai fazer alguma coisinha presencial, assim, mais assim, coisas específicas, pontuais, né? O conteúdo mesmo vai vir todo online. Eu acho que esse tipo de coisa é irreversível, né? Você não tem, assim, as pessoas estão acostumadas. Eu quero ver esse negócio, quero sentar aqui, vejo, paro e depois levanto um bocadinho, volto e depois você faz as interações e segue em frente. Uma coisa, viu, John, enfim, vou rezar a missa inteira, depois eu prometo que eu fico quieto, tá, gente? Eu estava falando daquele negócio da interação com o cara do lado no evento, tal. Uma coisa que a gente andou fazendo aqui dentro do projeto do Rio Info, a gente fez algumas edições, tem muita gente que está me cobrando para fazer mais umas edições do Happy Hour, que aí bota aquela janela cheia de quadradinho, né, aquele mosaico maluco lá, com todo mundo falando, não sei o quê, e conversando, e gera conversa paralela. É caótico, mas começa a gerar essa sensação de você falar com o cara do lado, aí o cara fala pelo chat, aí, não, então vamos falar não sei aonde. Isso daí é aquela história, né? Então, coisas que você achava, e eu me coloco nesse mundo aí que era impossível de você reproduzir no mundo online, né? Coisas do mundo presencial impossível de serem reproduzidas no mundo online. A gente está vendo que isso daí é como você segurar água na mão, né? Você segura um tempo, daqui a pouco ela escorre, ela encontra um caminho. Então, acho que essas coisas todas vão seguir em frente, sim. A gente vai para o mundo online. Eu estou com Braga, vai ter uma galera tentando voltar para o velho normal, brigando. Mas acho que, enfim, vai ter uma organizada, vai ter um reequilíbrio. Eu acho que mesmo quem tentar John, voltar não vai conseguir. Desculpa, Paulo. Vai mudar. Vou provocar o John um pouquinho. Eu li recentemente, capaz de ter lido o livro do Kai-Fu Lee, Inteligência Artificial, e ele fica preocupado com o assunto desemprego que possa ser causado pela inteligência artificial nos próximos 10 anos. Claro que o livro é do ano passado, ele nem podia imaginar a pandemia. Mas as coisas se aceleraram. E o assunto, eu sou otimista, né? Mas o que você acha desse assunto, a tecnologia gerando desemprego? Você concorda, discorda? Como é que você vê essa premissa? Assim, eu vou tentar responder de uma forma mais ampla, mas sem tomar muito tempo, né? Assim, porque se a gente for olhar, a gente está vivendo uma era em que você tem 4, talvez até 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo em N empresas, governos, essa coisa toda, né? E a tecnologia está permitindo, no meu ponto de vista, você criar tribos que
assim, uma nova organização e que vai ter que se achar. Quer dizer, não é que todo mundo vai voltar para o antigo, não é que todo mundo vai para ficar no novo normal, como estão falando aí. Na verdade, você vai ficar navegando entre esses modelos de interação, acho que permanentemente. A gente de tecnologia está muito habituado a falar, não, agora está tudo online, a gente se resolve online. Tem até para a profissão, né, de desenvolvedor, antigos analistas de sistemas, né? Quer dizer, você faz tudo online e você está cada vez mais num esquema de até trabalhar em dupla remotamente em cima do mesmo código, que nem o pessoal hoje, a garotada joga joguinho ali, os dois falando, né? Os dois tem 3, 4, 5 numa equipe e vão conversando, vai pela direita, vai pela esquerda, está todo mundo no mundo virtual. Isso está chegando também para a gente que mexe mais com tecnologia. Mas não interessa se eu vou no café no centro, se eu vou no café aqui na esquina, porque você ainda tem a tendência, né? Quero dar uma caminhada, quero fazer um exercício, quero ir não sei aonde, quero ir visitar. Quando você chegar no café, embora a inteligência artificial já tenha cafés aí que é tudo robô, né? Eu tive num desses eventos em Las Vegas aí tem mais ou menos 1 ano e meio, e tinha lá um bar que era robô, cara. Você chegava lá, apertava a fichinha, quero a bebida que fosse, a mistura que fosse, ia lá o braço do robô, pegava a garrafinha, misturava. Então você vai dizer, não vai ter emprego nem mais para bartender. Mas eu digo para você que eu achei muito interessante ver, mas eu falei, mas eu quero ser servido pelo bartender, quero ver ele sacudir do jeito dele. Então é isso que eu estou falando. Acho que vai ter N coisas. Tem sim um problema de você perder empregos, que nem o pessoal comenta, né? Do tipo, quando você tinha carruagens, antes do carro chegar e tomar as ruas das cidades, as estradas, tudo, você tinha o motorista de carruagem, que depois foi substituído pelo motorista de carro. Mas se tinha toda uma indústria lá que se adaptou, porque carro não precisava de feno, nem problema lá de você lidar lá com os excrementos dos cavalos nas ruas. Então, teve gente que perdeu a profissão, teve gente que foi virar, sei lá, atendente de posto de gasolina, que é outra coisa também que é mais comodidade do que necessidade, né? Porque você pode perfeitamente fazer lá a operação sem precisar de um atendente. Então, eu gosto também de olhar o futuro com otimismo, Paulo. Eu acho assim, o problema é que não vai ser fácil, né? A gente já está aqui numa idade, né? Cabelo branco chegando ou sumindo, dependendo da pessoa, e você se reciclar nessa fase é um negócio que é um desafio a mais. Mas a garotada que está aí chegando agora, talvez eles já tenham sacado que essa reciclagem é eterna e nesse processo vão acabar se achando aí em outras ocupações, e a gente tendo só que pensar aí de forma a resetar, se tudo está sendo resetado e afetado, como é que a gente lida com os esquemas que existem atualmente de lidar com dinheiro que está virando todo digital, como é que são os impostos em cima de transações, enfim, tem muita coisa aí para tentar ser ajustado para a gente, de repente, ir para um futuro em que tudo ficou de cabeça para baixo, mas no final das contas tem emprego para todo mundo. Fechando aqui só na linha de pensar que talvez, assim como lá atrás, quando teve a Revolução Industrial, que o trabalho era 12, 13 horas por dia e foi para 8 horas, talvez a gente esteja indo para um futuro que o trabalho vai cair para 6 horas por dia ou 4 dias por semana, enfim. É mais um desafio a ser enfrentado. Eu acho que a Não, gente eu acho que passa por um momento de troca de valores até, né? Eu acredito nisso, que a gente vai trabalhar cada vez menos e tem que existir uma outra forma de agregar valor nesse trabalho para que a gente consiga sobreviver bem como hoje, ou até melhor. Bem, entre aspas, ou até melhor. Eu também acredito nisso, mas é um caminho acidentado, duro e acidentado. talvez a palavra emprego é que tenha que ser mudada, né? A gente vai ter que falar cada vez mais em trabalho
cada vez menos em empresa, né? E a Sim. lógica de 8 horas por dia, eu concordo. 8, 7, 5, 4, você trabalhar para 2, 3, 4 empresas, trabalhar um paciente, um cliente, um empresário na China, na Noruega ou em São Paulo. Então, essa lógica aí das estruturas mais fluidas, né? Isso eu acredito plenamente. E se a gente pegar uma estatística, sei lá, de 20 anos atrás, ano 2000 e tal, já tinha um monte de automação, já tinha um monte de robô, já tinha um monte de mecanização de coisas. Aí você fala, poxa, o desemprego, só que tinha 6 bilhões de pessoas, agora tem 7 e tanto. E tem lá, teve 500 milhões de empregos que foram gerados. E acaba acontecendo. O Caifolia acha que essa ideia da redução de carga horária vai acontecer. Eu queria fazer uma provocação para o Braga, eu acho que eu não posso deixar de abordar esse assunto. Nós todos entrando numa máquina do tempo aí, em 90 dias demos um salto, e o Braga ficou na máquina do tempo 30 dias aí, né, no Covid. Eu queria a sua experiência pelo lado humano, pessoal, e pelo lado tecnologia, né? Como é que foi essa experiência, Braga? Foi complexo, cara, bem complexo mesmo. Na verdade, a experiência pesada se foca em 12 dias dormindo. Isso foi difícil de sair desse espaço de tempo. Por quê? Porque tem aquela lenda, né? Não, ele está dormindo, mas ele está ouvindo. Eu não estava ouvindo nada. Não tenho a menor noção do que acontecia fora do meu mundo ali dentro. E como eu estava conversando ontem com um amigo, eu não estava dormindo, eu não tinha noção que eu estava dormindo, não era um sonho normal, era outra vida. Eu estava vivendo uma vida ali dentro, entendeu? Que não tinha relação nenhuma com a minha vida anterior nem posterior. Não eram os mesmos personagens, não era nada, era uma coisa louca e fora de contexto. Então, quando você acorda, assim como você é posto para dormir em minuto, eu fui apagado antes de fazer o exame de sangue para saber qual remédio eu deveria tomar para ser entubado. Não deu tempo. Eu tinha 50% de um pulmão só funcionando. O outro já estava paralisado e aqueles 50% caíam vertiginosamente. Aliás, uma curiosidade da doença que eu aprendi com os médicos lá é que com menos de 91% de capacidade pulmonar, dos dois juntos, você morre. Mas com Covid, não. Ele deixa você agonizar até parar tudo. Então, esse volume de respiração, só o Covid deixa você sentir essa agonia. Não existia antes. Nada que te fizesse sentir essa agonia. Então, fui apagado a fórceps. Toma remédio aí até apagar para poder entubar. E isso causou, talvez, tanto tempo para acordar, porque depois eu não queria acordar. Queria ficar lá, naquela outra vidinha. Quando acordei, passado aquele choque, você demora a tomar noção da realidade de novo, eu já não tinha nada, eu já tinha outra pneumonia. Eu não era mais nem o Covid, eu tinha uma pneumonia bacteriana pelo tempo deitado. Não dá tempo de você reparar nada, cara. Não dá tempo de reparar em tecnologia, não dá tempo de reparar em nada, em nada, em nada. É uma doença muito louca mesmo. Eu já tive outras tristes oportunidades de ficar no hospital e foi uma coisa muito diferente. Isso daí é um choque. Assim como eu nunca me senti tão acolhido dentro de um ambiente hospitalar como me senti dessa vez. As pessoas estão realmente com a empatia no máximo, quem está na área de saúde. Então, é uma experiência única, não vou esquecer tão cedo. Eu sou amigo agora de todos os enfermeiros e de alguns médicos, porque médico é um pouco mais afastado, né? Mas, mesmo assim, amigo de todo mundo agora. Experiências constantes, troca, conversa, não sei o quê, sem parar, rede social, lá, é uma coisa muito louca. Não dá tempo de reparar em outra coisa, Paulo. Eu dei muita sorte no lugar que eu fui assistido, porque eu fui curado com corticoide há um mês atrás. Quer dizer, eu tomava corticoide já dormindo, enquanto que os caras agora descobriram que corticoide ajuda
a levantar, ajuda a isolar, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu dei muita sorte. Provavelmente só me safei pelo lugar mesmo. Tenho que fazer até propaganda do Pan-Americano, porque realmente É bom fazer. foi acima da média. Não, e você disse que não conseguiu perceber tecnologia, mas eu acho, a Não. impressão que eu tenho é que você foi salvo pela tecnologia, né? Essas Sim, pela tecnologia médica. vários hospitais se falando, várias universidades Sim. trocando ideia, vários centros de pesquisa. Então, se fosse, né, 100 anos atrás na gripe espanhola lá, Não provavelmente é. o desfecho poderia ter, com certeza, ser diferente, Assim, porque você hoje as falando coisas isso, estão acontecendo de uma maneira muito mais rápida. muito mais. Comenta Você aí. falando isso, eu até me lembro. Não tinha um médico que não tivesse com o celular na mão o tempo todo. E tudo que ele falava, ele escrevia, e tudo que escrevia, ele ouvia. Quer dizer, essa troca é ultra intensa mesmo entre a equipe médica local e com pessoas de fora. Isso dá para testemunhar, porque havia mesmo, o tempo todo. Mas olha só, gente, vamos levantar o astral, vamos falar de coisa boa. Olha só, Paulo, não sei se você já conseguiu. Mas foi coisa boa. Pois Braga, é. o Foi bom, o Braga, resultado foi não bom. sei se você conseguiu se inteirar de tudo, viu, Braga? Mas nesse período aí, você sabe o que aconteceu? Você quer que eu puxe esse assunto ou não? Poxa, cara, você tá na minoria aqui, você tá na minoria. Quer puxar o assunto? Poxa, eu já imagino qual seja. Não, não, olha só. Foi triste, mas o Flamengo perdeu o Campeonato Carioca. Entendeu? A gente agora. Perdeu para quem? Só se foi pro prefeito, né? Não, Até mas agora, o único que tem condição de ganhar do Flamengo é o prefeito, que ele cancela o jogo e pronto. pô, prefeito. O Blá está satisfeito que o Fluminense não perdeu nenhuma vez nesses Não, 90 Porra, o Flusão dias. tá invicto, 90 cara. dias Quantos invicto, meses? Pô. cara. Pois é. Ah, bom, É mas triste. esse exemplo do Braga é interessante, porque a gente está falando de aprendizado, né? De educação, de aprendizado, de melhoria, de tecnologia. Essas coisas não são fora da realidade, né? As coisas são a nossa vida, nosso dia a dia. Quando a gente fala de inteligência artificial, parece que é uma coisa que está lá na estratosfera. Não, né, no nosso dia a dia. As máquinas, os mecanismos. Eu me lembro bem que eu fui serfro, né? Muitos anos, década de 70, 80, e nós tínhamos lá 20 mil empregados, sendo 12 mil digitadoras. E as digitadoras foram parar em algum lugar, né? Antes delas, elas eram telefonistas, provavelmente. Então, isso, a tecnologia muda, mas muda sempre com aquele sentido de que é para melhorar a vida do ser humano, né? Isso, John. A tecnologia existe para isso. Eu digo que desde que inventaram a roda, foi para melhorar, sempre melhorar. E eu acho que a gente está nesse ambiente, nós quatro, um ambiente de melhorar a vida das pessoas. Não, sem dúvida. E assim, agora, colocando um desafio que a gente tem aí presente, atual, né? Quer dizer, quem está na área de TI sabe que a gente tem um déficit de vagas em abertas não preenchidas por falta de profissional qualificado histórico, né? Você vai perguntar, não, como é que era 10 anos atrás? 10 anos atrás tinha 100 mil vagas em aberto. E hoje? Hoje tem 200 mil vagas em aberto. Isso não é um problema do Brasil, não. Quer dizer, isso existe no mundo inteiro. Nos Estados Unidos hoje, que é a Meca, né, o pessoal, inclusive, está reclamando muito, porque acho que ontem o Trump brecou o famoso visto de emprego para empresas de tecnologia, que permitiram, não sei se o Kai-Fu Lee foi um desses, mas um outro cara muito conhecido, o Andrew Ng, estava lá botando lá na rede dele, falando, lamento muito porque eu já fui um imigrante nos Estados Unidos com esse visto que agora não pode mais, e o cara é fera, já foi funcionário do Google, foi para a China, voltou, e enfim. E por que eu estou falando isso? Porque há 10 anos atrás o pessoal, de repente, queria gente que soubesse programar Java, talvez, né? Hoje em dia o pessoal está falando que precisa de gente que conheça ciência de dados e conheça técnicas de machine learning, né? Aprendizado de máquina. Isso vai na sequência. Daqui a mais 5 anos vai continuar 150, 200, não sei quantos milhões de posições em aberto. E é bem verdade que, ao mesmo tempo, se você vai fazer machine learning hoje em dia, para você treinar lá a tal da inteligência artificial para aprender a traduzir
a técnica não é assim tão complicada em termos de tem que escrever 6 meses um programa de 50 mil linhas. Não, as técnicas também estão avançando, mas o meu ponto aqui, que aí acho que esse é o desafio maior, a gente tem sim, aqui no Brasil, as nossas melhores universidades, você forma gente top, que consegue acompanhar esse negócio. O problema é que, enquanto o resto do mundo foi botando na escola, né, pública, no ensino médio, até no ensino primário, né, o ciclo inicial, algum contato com tecnologia, aqui no Brasil, acho que a gente está muito atrás disso, né? E para você botar um cara que possa preencher uma dessas vagas, mesmo que o processo fique mais fácil, em tempo, você não vai precisar fazer 5 anos de universidade para aprender uma linguagem de programação para poder ocupar aquela vaga. Mas você vai precisar ter raciocínio, que o pessoal chama de pensamento computacional. Você vai ter que entender estrutura de dados, um pouco de lógica, e eu acho que a gente está muito atrás aqui. Tem lugar que faz isso, que ensina isso. Acho que mesmo nos Estados Unidos tem N escolas, o percentual não é 100% das escolas que você pode aprender a programar se você está no ensino médio lá, mas certamente é muito maior do que a gente vê aqui, porque às vezes até em escolas particulares de bom nível, você tem ali uma coisa muito muita perfumaria em torno dessa coisa. Então, esse é um desafio que eu acho que talvez a gente vá pagar o preço, não agora, a gente consegue sobreviver com essas vagas não preenchidas, mas pode ser que daqui a 5 anos aqui aumente muito nessa linha de o cara que deixou de ser atendente de call center e aí, de repente, não consegue a qualificação lá que precisa, porque o retreinamento que é preciso é muito grande. Então, acho que, talvez, voltando aí, provocando ao contrário agora, Paulo, ter que botar a inteligência artificial para ajudar a ensinar a turma a aprender o que vai precisar aprender para se recolocar aí ou ocupar essas novas profissões que estão surgindo, não sei. Verdade. Eu costumo dizer assim, qual é a característica principal que precisa ter as pessoas para as profissões do futuro? Eu digo, número 1, curiosidade. Curiosidade, pesquisar, olhar, ler, entender e tal, e aí vai achar e parar de dizer, eu sou isso. Não, eu estou isso, e daqui, nos próximos 30 anos, vou trocar de profissão meia dúzia de vezes e vamos que vamos para frente, né? É claro que, se eu tenho um restaurante, vou demitir 2 garçons, eu não posso querer contratar 2 astronautas para o lugar e reciclar esse pessoal para ser astronauta. Mas tem uma série de profissões que vão vir atreladas à mudança de tecnologia, né? A gente só falar de 3 aí: drone, IoT, impressora 3D, vai ter uma retaguarda de inteligência artificial, vai ter uma programação, vai ter um operador de drone, vai ter um usuário, vai ter um técnico que vai apertar parafuso e vai ter usuário, profissões que vão usar aquilo como meio, então seja o médico, o dentista, o engenheiro, o advogado, vão usar aquilo. Então, o mundo das profissões, eu concordo com você, as profissões básicas na área de tecnologia, a gente tem que dar um jeito da criançada começar a acostumar com isso. Mas tem uma turma que já está vendo uns TikTok da vida e vai pegar o jeitão rapidamente. Eu acredito que concordo com esse lance de profissão. O pessoal no futuro próximo, não vai ter uma profissão, vai trocar e vai levar isso na boa. Ao contrário da gente, da nossa geração, que é uma coisa catastrófica, né? Pô, eu não posso mais fazer isso porque não tem vaga, eu preciso fazer outra coisa. Não, vão levar isso de boa. É uma evolução natural. O que eu faço hoje já não tem mais vaga, eu vou fazer outra coisa, provavelmente de alguma forma ligada à experiência adquirida que eu tenho. Mas eu acredito que cada vez mais o nosso trabalho, o trabalho do ser humano, vai ser pensar, criar métodos, criar formas de melhorar e de entregar coisas melhores. E as máquinas vão aprendendo. Você falou, a impressora 3D, daqui a pouco não precisa mais de operador, porque ela vai ser operada por inteligência artificial. Você projeta o que você quer aqui e manda imprimir. E o problema é do software, de se entender com a impressora sobre os parâmetros finais que tem que ter lá. O cara está imprimindo um copo.
Ah, então eu preciso ter esse e esse parâmetro. Ah, não, ele agora está imprimindo uma roupa. Ah, eu preciso ter esse e esse parâmetro e essa matéria-prima para imprimir. Cada vez mais a gente vai pensar menos na solução dos problemas práticos e vai pensar mais na criação de métodos, protocolos e formas de desenvolvimento pessoal e de melhores aspectos de vida para a gente. Eu vejo o mundo caminhando num crescimento de empatia e de humanidade. Para mim é irreversível. Se você não pensa, se hoje em dia a gente está colocando o cliente na frente, o cliente como centro do processo para fazer uma lojinha, isso é o início de um processo de humanização que não tem nem limite, nem freio. Cada vez mais o importante é o ser humano, nós e os outros. E nós vamos gastar a nossa mente para esse desenvolvimento. E as máquinas, a inteligência artificial, vai cuidar de transformar isso em verdade. Para mim, não tem outro caminho. Então, a gente precisa tomar conta da parte física, porque senão a gente vai passar o dia inteiro sentado assim e vai ficar com dor nas costas, dor no pescoço, de tudo isso. Porque, de resto, o nosso trabalho é cada vez mais mental. Eu vejo essa evolução irreversível, apesar das teimosias que vão aparecer pelo caminho. Eu acho que isso é verdade e essa preocupação com o ser humano, eu acho que também aconteceu. Esses 90 dias deu um salto bom Sim, na história da humanidade, aí a preocupação sim, com as pessoas, preocupação com aquele mais desprovido de recursos. Eu gosto de elogiar o Congresso Nacional, que tem tão poucos motivos de elogio assim recente, de em uma semana ter feito reuniões eletrônicas e aprovado auxílio do tipo 200 600 prata por mês. Quer dizer, tem uma discussão de renda básica que vem rolando há 20 anos, e de repente a gente achou uma solução rápida aí para fazer, e que a gente tem que pensar nas pessoas, tem que pensar em distribuição de renda, tem que pensar em tecnologia para a saúde, tecnologia para a educação, mas sempre pensando que quem é que vai ser beneficiado com isso? O ser humano que está ali na ponta. Essa preocupação eu senti que aconteceu e foi legal. Isso é interessante, também não volta atrás. Isso não volta porque as pessoas, opa, ligaram aí um bitzinho que, pô, preciso me sim. preocupar também com isso. Não, olha só, gente, sem dúvida nenhuma, né? Isso daí gerou, no mínimo, um período de grandes reflexões, né? Do que estava acontecendo da sociedade de uma forma geral. Eu chamo a atenção para algumas coisas que, para mim, são importantes também, né? A gente não pode ter uma sociedade partida. Por exemplo, a gente está falando aqui de tecnologia. Está todo mundo aqui numa boa. De vez em quando aqui a conexão dá uma tremida, mas estamos aqui numa boa, gente, trabalhando, falando, gravando, não sei o quê. Mas existe também um outro lado de uma galera que é totalmente excluída, excluída pela falta de sinal, excluída pela falta de possibilidade de se conectar. Então isso daí eu acho que é um grande desafio. Eu tenho repetido muito que a gente tem que repensar aqui os investimentos em infraestrutura no Brasil, né? Então a sociedade deu uma mudada, então as demandas mudaram, as demandas por transporte público, as demandas por grandes grandes ligações, por segurança, tudo mudou. Então você tem que fazer revisitar. Eu acho que talvez uma das coisas mais urgentes que a gente tem aí é botar todo mundo na mesma página, vamos dizer assim, aspas, né, tecnologicamente falando, né, conectados, porque senão não adianta a gente ter a tal da telemedicina, a teleeducação, se tem um pedaço da turma que não. Então, eu acho que isso daí é uma. Assim, eu considero talvez hoje um dos grandes desafios. Não é o único, né? É evidente que não é, mas é um dos grandes desafios aí para ajudar. Até porque aí também para dar uma aliviada, fazer um alívio cômico aqui, né? Na hora que a Skynet detonar, tem que estar todo mundo ligado para funcionar, né, John? Com certeza, cara. E o 5G está vindo aí e essa é a grande equação, né? Se em algum momento a gente achou que o gap tecnológico entre o Brasil e o pessoal e os países que eram ditos os países ricos, né, tinha diminuído um pouco,
a gente fica aí nessa expectativa de será que esse gap vai voltar a aumentar, né? Será que a gente vai conseguir chegar lá? Porque não adianta chegar aqui, sei lá, só em Rio e São Paulo, tá aqui no 5G só o pessoal mais privilegiado e o restante do país, como a gente está vendo, inclusive, assim, uma coisa que me deixa muito surpreso é você ter universidades públicas dizendo que não podem fazer aula à distância porque o aluno da universidade não tem acesso. Aí eu fico pensando assim, cara, esse cara tinha que ter acesso mesmo antes da pandemia, porque, né, a conexão hoje para um curso universitário, para mim, é fundamental. Então já estava errado antes, né? Mas enfim, O cara, problema não é o problema não é o agora, né, John? O problema já vem. Já vinha. exatamente, mas a gente tem assim, eu ia fechar com um olhar positivo, dizendo, não, mas isso aí de repente era aquele empurrão que estava faltando para o pessoal se dar conta de que realmente precisa ter aquele esforço a mais e, enfim, num país que é sempre cheio de desafios constantes, né? Porque não chegou ainda a conectividade digital e nem a conectividade básica, né, do saneamento, mas enfim, vamos lá, faz um furo, já põe as duas coisas juntos lá, o cabo enterrado, que é mais bonito do que ele pendurado no poste, já passa as duas coisas juntos e vamos resolver todos os problemas o mais rápido e da melhor forma possível. Eu Eu acho que a concordo. diferença é isso aí dentro do que você colocou, essa deixar de ser visto a conectividade como um negócio de elite. Não é mais um negócio de elite. Está junto lá com saúde, com educação, com saneamento, com conectividade. Ser Porque isso é commodity. basicão para todo mundo. Então, até para você ter saúde, para você ter educação, para você ter, tem que ter isso também. E, pô, sai mais barato, João, botar poste por aí afora, satélite e tal, do que fazer saneamento. É muito mais barato e mais rápido. Né? A tecnologia está toda pronta, está disponível, é espalhar. Esse é um grande avanço que a gente precisa fazer rapidamente e deixar de ser elite. Eu concordo com o teu exemplo aí, universidades federais, com um vexame completo. Ah, não, 40% não tem acesso, então não vamos dar nenhuma aula, deixa os 60% também. Caramba, que rolo, né? Não só não deveria ter sido assim, como tinha que buscar solução, não paralisar e daqui a ano que vem a gente volta. Pô, para com isso. Não, e o que assim, o mais paradoxal disso daí é o seguinte, é que é o local onde deveriam ter ideias para vencer esses desafios, né? Então, pô, o mais fácil é dizer, pô, não dá, desliga, deixa para lá. Mas, pô, você tem que vencer aquela situação, encontra um caminho. Enfim, não adianta me perguntar, eu também não sei, mas caramba, lá é o local para o pessoal vislumbrar qual é a solução. E uma coisa que a gente vê, e até usando um pouco o exemplo do viradão que aconteceu, é assim, existe uma sede, né, por boas informações, por bons conteúdos. Né? Então a gente promoveu muito viradão aqui no interior do Rio, mas eu estava conversando com o Milê enfim, essa semana ainda, a quantidade de gente espalhados pelo Brasil que assistiram. E a gente promoveu isso muito aqui em âmbito de Rio. Então, mas tinha gente no interior. Olha só, eu não estou falando de capital, tá? Não estou falando das capitais dos estados. Tinha gente do Amazonas, do interior do Amazonas, interior do Paraná, interior do Mato Grosso do Sul, cidades que eu não conhecia o nome. Então, eu dei uma olhada assim, rapidamente, eu não consegui fazer uma análise ainda profunda, mas isso daí é um negócio que eu acho que é super bacana, que como o Paulo falou, é a tal do teletudo, que aproxima o conhecimento, e o conhecimento que não é o conhecimento do Rio Info, é o conhecimento das pessoas que estavam lá compartilhando aquele conhecimento. E com pessoas, assim, milhares de quilômetros de distância, consumindo, absorvendo aquelas informações. Isso daí eu acho que é uma coisa, assim, sensacional. E aí essa nossa conversa aqui da tal da conectividade, ela fica assim, mais evidente da necessidade dela, mais evidente ainda, né? É isso. Bom, pessoal, aí conforme a gente disse no início, o tempo passa rápido. Passa rápido. Já está perto do final. Então, aí eu queria pedir os comentários finais aí dos nossos dois convidados.
Braga, agora eu vou inverter. Vai você primeiro. Falou. Boa. Então, foi um grande prazer. Estou entre amigos aqui, mais do que entre colegas, entre amigos. Um grande prazer participar. A discussão super agradável, até para que a gente desenvolva suas próprias conclusões, entendeu? Eu acredito mesmo nessa questão da humanização. Acredito que tudo que a gente vai ver de desenvolvimento agora vai sempre reverter em prol das pessoas. Nós vivemos num ambiente, como a conversa leva a gente a entender, a gente vive num ambiente muito selvagem, né? O Brasil é um lugar complexo, o Rio de Janeiro é um lugar mais complexo, é o lugar mais complexo do Brasil. Aqui as coisas são difíceis de se desenvolver e a gente sobrevive, sabe lá Deus como, porque é tudo contra. Mas mesmo assim, dá para perceber muitas ações num caminho legal. Ouvir vocês todos falando por outros aspectos de experiência só reforça o meu pensamento. Vai dar certo, vai ser duro, mas a gente caminha para as coisas darem certo. A proposta de evolução está feita, está plantada e é irreversível. O Rio de Janeiro vai chegar depois, mas com certeza mais charmoso do que todos os outros. A vantagem de ter vindo depois e sendo um otimista é que achei o máximo aí a visão do Paulo, né? A gente está num momento de várias pessoas dizendo como é que vai ser o pós-normal. Na minha humilde opinião, está todo mundo errado e também todo mundo um pouquinho certo, ninguém sabe direito como é que vai ser, mas se for para escolher, gostei muito da visão do Paulo, é uma que eu prefiro acreditar em versões como essa do que em versões de que está indo tudo para o buraco e que o mundo está acabando, né? Fechando com a nota mais para o Rio Info, quer dizer, também aproveitar que no final a gente acabou no início se apresentando, nem se apresentou tão bem, né? Mas aqui ao longo do papo o pessoal comentou, né, do CDIA, que foi um esforço que eu tive envolvido aí nos últimos Rio Infos. Vou aproveitar, Paulo, como você não falou, muito da imagem do Rio Info nos últimos anos é o Paulo, né? A identidade visual é essa e vamos ficar aqui, vou fechar aqui torcendo para que chegue logo o Rio Info 2020 no formato inovador que ele sempre teve e vai continuar tendo. A imagem dessa edição já está aqui, mas vou fechar já curioso para saber como é que vai ser a identidade visual do Rio Info 2021, que certamente também vai estar acontecendo e em cima de todos os aprendizados aí que a gente vai ter com a edição desse ano em especial, mas que, na verdade, é um aprendizado que a gente vem trazendo aí ao longo de cada edição, é um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de conhecimento que a gente vai acumulando, e, enfim, vai tocando. E o melhor de tudo, entre amigos, né? É isso aí. Isso é o melhor de tudo mesmo. Bom, 2021 vai ser uma imagem holográfica, hein? Bom, isso está sendo gravado, hein? Eu quero dizer. Não falei que sou eu que vou desenvolver holografia, só a imagem. Eu quero aproveitar aí o gancho de vocês, porque a gente nesse período todo, a gente passou por momentos complicados do Covid, a gente sabe disso, não foi trivial para ninguém, mas é muito bom estar falando com o Braga, com o John aqui, que, assim, depois disso tudo, já num nível diferente. E também sigo aqui o relator John, eu vou no cenário do Braga também. Está tudo na tua conta, Braga. Então, qualquer desvio aí, a gente vai Braga. Não vai ter desvio. E com a qualidade do guru. E eu, de novo, quero agradecer bastante vocês terem participado. Para mim acho muito legal, são grandes amigos. A imagem do Rio Info 2021 vai ser holográfica, vocês todos ouviram aqui, então ótimo. Eu já encomendei isso, mas o cara que produz essas imagens, ele demora para dedéu para entregar. E eu queria fechar, eu vou passar para o Milê fazer o encerramento, mas
eu queria fechar aqui, como um grande fã de Star Wars, eu quero fazer aqui deixar minha mensagem final para um fã aproveitando o John, que é grande fã de Jornada nas Estrelas. Olha aqui, gente. Paz e prosperidade. Tá bom. Pessoal, já para encerrando, agradecendo aí a presença dos amigos, né, do John Foreman, do Paulo Braga e a companhia do Bloar. Foi muito interessante e, como o John fala, a gente não sabe muito bem o que vem aí pela frente. Todo mundo provavelmente está errado um pouco e está certo um pouco, mas que seja melhor, né? Esse é o objetivo. E eu acho que na linha do Star Wars aí que todos estejamos com a força com a gente. É isso. Então tá bom, obrigado aí. Valeu, gente. Um grande prazer. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, Abraços valeu. aí. Até breve. Até breve.